Bom, boa tarde a todas as pessoas desse quilombo virtual, essa sala encontro, essa sala roda. Desejo que todas, todos e todos sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à nossa segunda roda de conversa. E já devo dizer que ela está pesada, uma roda que será incrível. Bom, quero dizer primeiro, para vocês se sentirem em casa, essa roda é nossa, esse quilombo é nosso, então construiremos juntas. Nossa roda tem como nome o direito, a partir da perspectiva de raça e gênero, e nossas convidadas são Alessandra, Pamela e a Luna. A Luna não, a Cláudia, a Patrícia e a Luna. Vou apresentar rapidamente um breve fragmento do que é essas potências, né? E vou deixar que vocês conheçam elas também pelas próprias palavras dela. Vamos começar com a Cláudia, né, a nossa mais velha. Cláudia, seja muito bem-vinda. Cláudia Patrícia Luna, ela é advogada, atuante na defesa do direito das mulheres em situação de violência desde 1997. É membro do Defende, que é a rede feminista de juristas, pós-graduada em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, pós-graduada em Direito Previdenciário e em Direito Acidentário, é diretora executiva do Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres, organização afiliada às redes FEMAMA e Vital Vozes Global. E também é presidente do Movimento Nacional contra... Ixi, agora deu uma cortadinha. Só um minutinho. Contra... Presidente do MCTP, que é o Movimento Nacional contra o Tráfico de Pessoas. Então, mais uma vez, Cláudia, seja muito bem-vinda à nossa sala virtual. A Alessandra é a nossa idealizadora do coletivo, também seja muito bem-vinda, Alê. Obrigada. Além de coordenadora e idealizadora do nosso coletivo Teramachê, Alessandra é uma mulher preta, graduada em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes, advogada há 24 anos, atuante em Direitos Humanos, Penal e Racial, pós-graduada em Processo Penal e Direitos Penal aplicado pelo EBRAD, que é a Escola Brasileira de Direito, pós-graduada em Direito Público e Direitos Humanos pela Uninove e mestranda em Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades. Alê, seja muito bem-vinda. E Pamela, essa mulher incrível, faz parte também do Instituto Pro Bono, advogada especialista em Direito Penal e Processo Penal pela PUC São Paulo, e Direito da Mulher e Advocacia Feminista da Faculdade Legale, e pós-graduando em Direito Digital na PUC de Minas. É pós-graduada em Direito Penal e Criminologia pelo Introcim, membra do Instituto Pro Bono e Black Sister, conselheira da Jovem Advocacia OAB de São Paulo e também conselheira da Prerrogativa da OAB de São Paulo. Pamela, seja muito bem-vinda e espero que esse lugar aí seja de vocês. Um abraço, qualquer coisa estou por aqui. Bem-vindas, bem-vindo e bem-vindes. É muito bom ter vocês aqui nessa roda. A gente vai tentar trazer para vocês algumas questões do direito em relação às perspectivas negras. E eu convido para começar essa roda com muito afeto a doutora Cláudia Patrícia Luna, acho que é uma das pessoas referência, né, hoje como mulher, na questão do direito com essas perspectivas, então ela vai iniciar essa nossa roda de conversa. Vocês podem fazer interação conosco, trazer a abordagem de vocês, perguntas, que a gente está aqui para também fazer uma troca com todos vocês. Cláudia, por favor. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite da doutora Alessandra Lúcio, que também é uma grande referência para mim, não é? Foi a pessoa que pegou na minha mão, não é? Grande mentora, para que eu pudesse aí envidar uma caminhada para construir aí uma vida acadêmica. Ainda continua pegando na minha mão, né, doutora Alessandra? Então, tenho que agradecer muito. Pamela Ferreira, essa jovem advogada preta incrível também, tal como a doutora Alessandra, que vem
afrontando o sistema para que a gente possa também ter novas perspectivas de direito. Então, me sinto muito honrada, dizer também da minha felicidade de estar aqui na Casa Sueli Carneiro. Devo admitir que nem dormi à noite direito, tamanha a responsabilidade de falar na casa dessa que é a nossa grande referência, nosso grande farol, Sueli Carneiro. Muitas de nós estamos aqui porque Sueli abriu esses caminhos muito antes para que a gente pudesse estar aqui com uma filosofia afro-referenciada, enegrecendo o feminismo, e agora nós estamos aqui honrando Sueli, e penso que a nossa roda de conversa de hoje é também na busca do enegrecimento desse direito. O que esse direito, que é um direito que traz como referências, obviamente, um direito colonizado, um direito colonial, um direito que não nos cabe, um direito que não é um direito que dialoga, um direito que inclui pessoas como nós, pessoas negras. E aí, obviamente, que eu não posso deixar de começar essa conversa com vocês sem trazer algumas dimensões históricas que podem ajudar a gente a compreender esse presente, ou seja, eu não posso começar essa roda sem a gente fazer o movimento Sankofa, não é? Sem a gente, sem compreender, sem olhar para trás, sem olhar para o passado, a gente não consegue compreender o presente e sequer construir novas métricas de futuro. Então, eu peço licença a vocês para que a gente possa fazer esse exercício. E vou até a nossa colonização no Brasil. Né? Vou até 1500, quando o nosso Brasil ele é colonizado, descoberto, entre aspas, né? A grande farsa histórica da descoberta do Brasil. E essa colonização ela traz um elemento muito curioso, que é mitificado e até hoje construído de maneira equivocada da perspectiva histórica como herói, que é a figura do bandeirante. Bandeirante nada mais era do que a pessoa, eram mercenários financiados pela coroa portuguesa para que pudessem desbravar o novo território. Só que o papel do bandeirante não era só o de desbravar o novo território colonizado, tinha também um outro propósito, que era o de aniquilar vidas de pessoas indígenas naquele primeiro momento, estuprando mulheres indígenas naquele primeiro momento, não é? Realizando o que a gente chama de estupro colonial, e fazendo o mesmo, num segundo instante da história, quando o faz em relação a mulheres negras escravizadas e traficadas de diferentes localidades de África. E também são esses bandeirantes que perseguem de maneira sistemática e violenta pessoas escravizadas e matam, não é? Então, a ideologia bandeirante é a ideologia do aniquilamento. E por que eu começo falando isso? Eu começo falando isso por quê? Porque nós temos, e aqui em São Paulo, muito particularmente, nós temos uma coisa que se chama orgulho de ser bandeirante. E essa métrica bandeirante acaba de aniquilamento, de normalização, de naturalização das violências em relação a corpos que são diferentes, ela é trazida para esse sistema de justiça que acaba por se consolidar a partir de 1824, já no século XIX, a partir do Brasil já sob a monarquia, o Brasil Império, com a instituição do primeiro marco constitucional do Brasil, foi o Marco Constitucional Imperial, nossa primeira Constituição, que traz um detalhe muito interessante. Ela traz no seu ato ordinatório número 5 uma referência que exclui pessoas negras e leprosas de acesso aos chamados direitos humanos e garantias fundamentais. E aqui, direitos fundamentais, essa Constituição
mencionava quando falava da exclusão de pessoas negras e leprosas. Era a exclusão à moradia, à saúde e à educação. Percebam que, muito antes do apartheid na África do Sul de Mandela, essa Constituição imperial no Brasil já trouxe um verdadeiro apartheid social, cultural, jurídico, de direitos humanos, porque traz uma verdadeira negação de existência e reconhecimento, ou melhor, não reconhecimento da humanidade de pessoas negras. Então, quando a gente olha essa Constituição, a gente precisa entender que, na sequência, aconteceu a instituição, ou seja, a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Primeiro, a Faculdade de Olinda, de Direito de Olinda, em Pernambuco. Na sequência, a Faculdade de Direito, Largo São Francisco, a Faculdade de Direito da USP. E, num terceiro, logo em seguida, nós tivemos a criação da Faculdade Nacional de Direito, que era a atual Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, por que é importante nós trazermos aqui para a discussão esse marco constitucional de 1824? Porque esse marco constitucional que traz como, que forma, que estrutura a diretriz de todos os cursos jurídicos formados no Brasil. Ou seja, todos os juristas, sejam eles advogados, magistrados, integrantes do Ministério Público de qualquer carreira jurídica, bem como outros que atuam em outros macrosistemas, como sistema legislativo, sistema econômico, dentre outros, sistema de segurança pública, foram formados a partir desse eixo referencial jurídico-constitucional, que foi esse marco constitucional da Constituição de 1824. E há uma outra curiosidade. Quando nós olhamos, nós já fizemos aí o movimento Sankofa de olhar para trás, e olhamos esse legado trazido pelo pós-abolição, não é? Nós vivemos aí imersos numa história de 388 anos de escravidão no Brasil, que existe há apenas 523 anos e que está liberto, entre aspas, do regime escravocrata apenas 135 anos. E quando a gente olha o Brasil de hoje e observamos a grande sequela trazida pelo regime de escravização, chancelada pelo racismo jurídico, ou seja, pelo que fez, não é? Pelo impacto desse marco constitucional de 1824, a gente consegue entender por que até hoje nós temos pouquíssimas pessoas negras ocupando espaços de poder e por que é tão difícil pensar e compreender a importância de se ter mulheres negras ocupando espaços no poder judiciário, sobretudo enquanto ministra negra na maior corte desse país, que é o STF. Não preciso dizer que, dentre esses 3 direitos humanos fundamentais que foram flagrantemente violados, o direito à saúde, porque pessoas negras naquela época eram consideradas objetos de direitos, portanto, se morressem enquanto peças, eram substituíveis. Direito à moradia, não tinham direito a morar, nem a adquirir propriedade, porque logo existia um direito, um lugar para que as peças, coisas fossem armazenadas, e esse lugar era o lugar da senzala. E eu ouso dizer, na minha modesta percepção, que o maior de todos os vilipêndios foi a negação de acesso à educação. Educação precisa ser compreendida não apenas como a educação a título de transmissão ou de recepção de conhecimento, mas a educação precisa ser compreendida como ferramenta de autotransformação e ferramenta crítica para a leitura e transformação, não só da realidade individual, mas da realidade como um todo, da realidade coletiva. E isso nos foi negado a partir do momento em que a nossa história também foi sequestrada de nós. E aí, quando a gente observa esse legado do pós-abolição,
a gente entende quase tudo, porque esse marco constitucional, apesar de ter existido no século XIX e ter deixado de existir a partir do Brasil República, com outra Constituição, a seguinte, salvo engano, a de 1891, esse marco constitucional, nós observamos que ele foi cuidadosamente preservado ao longo do tempo, numa perspectiva cultural. A força desse marco constitucional, trazida pelo racismo jurídico, ainda é experimentada até hoje na sociedade em que vivemos. A sensação que temos é que nós vivemos sob a égide da Constituição da República de 88, mas convivemos, ainda que de maneira subreptícia, não dita, experimentando os efeitos e impactos do marco constitucional de 1824. E é sobre isso que a gente precisa falar. E quando nós pensamos num direito sob a perspectiva negra, é preciso dizer que esse direito tem medo de nós, porque nós nos organizamos a partir desse direito numa gira ou numa perspectiva coletiva. E esse direito, que é um direito europeizante, colonizado, ditado pelo colonizador, ele sempre girou numa dimensão individual. E aí, a gente também precisa voltar ao período da colonização e pensar como as mulheres que resistiam ao chamado estupro colonial, elas eram mortas. Elas eram mortas com as foices utilizadas pelos bandeirantes, e esses bandeirantes, eles cometiam aquilo que a gente chama hoje de feminicídio, cortando a cabeça das mulheres, separando a cabeça dos corpos, cortando, decepando as cabeças exatamente de uma maneira muito simbólica, quando a gente faz uma leitura da estética daquele feminicídio, bem na altura da veia que une a cabeça ao coração, né? Então, é muito interessante isso, porque há um simbolismo nessa morte que é separar a razão da emoção. E essa forma, essa maneira de matar traz um simbolismo muito interessante para a forma como o nosso sistema de justiça também é construído. É um sistema que valoriza muito a razão em prejuízo da emoção. Ainda que o dizer o direito por quem julga, por quem tem esse poder, que é o poder do magistrado ou da magistrada, através de um ato, que é o ato de sentenciar, o ato de proferir a sentença, ou de dizer o direito, sentença significa, ela deriva do sentir, né? É um sentir sempre pautado, óbvio que é um sentir que deveria ser imparcial, mas ele deriva muito mais da estrutura do que é dito na lei do que da percepção do sentimento. E é essa justiça que se estrutura dessa forma, e uma justiça e um direito que não nos reconhece enquanto pessoas humanas. Um direito que foi construído a partir de um marco legal constitucional que não nos reconhecia enquanto pessoas, enquanto cidadãos e cidadãs. E quando a gente observa tudo isso, nós fazemos algumas constatações e observamos, por exemplo, que o direito por pessoas negras, ele começa muito antes do marco constitucional de 1824. Nós tivemos o primeiro habeas corpus impetrado por uma mulher negra escravizada, que foi Esperança Garcia. E a maneira de promover o direito dessa mulher negra que impetrou o primeiro habeas corpus e que hoje é reconhecida como a primeira advogada no país, inclusive pelo Conselho Federal da OAB, a partir do aquilombamento
de advogadas negras que lutaram para isso também, é importante que a gente coloque isso aqui, mencione essa história. Essa dimensão do direito, a partir de Esperança, parte de uma vivência individual, não só do pleito individual, para invocar um direito só para si, mas para invocar para outras pessoas. Esperança Garcia era essa mulher que vivia no Piauí em 1770 e escreveu uma carta para o governador da província do que é hoje o estado do Piauí, clamando para que seus filhos e suas companheiras que estavam lá, escravizadas como ela, não sofressem maus tratos, e que ela queria que ela e sua família não sofressem, além de não sofrerem maus tratos, pudessem se reunir ao seu marido. Então, nós temos aí uma dimensão interessante do direito, pensado a partir de perspectiva negra, que é a dimensão da coletividade. E eu também não posso deixar de trazer aqui também uma outra referência para que a gente possa pensar esse direito dessa perspectiva sobre a qual eu estou falando aqui, que é essa perspectiva coletiva, que é a figura de Luiz Gama, que, filho de Luísa Maim, né, uma mulher também que foi escravizada, da descendência ascendente dos malês, e que foi filho de um homem branco que perdeu no jogo, e o Luiz Gama, que nasceu livre, foi de novo entregue como dívida de jogo desse pai e se tornou novamente escravizado. E foi quando Luiz Gama, que vivia numa pensão em São Paulo, pensão em que se hospedavam vários alunos de direito da faculdade do Largo de São Francisco, que ele ouvia esses estudantes, conversava com esses estudantes, e Luiz Gama se torna também o maior advogado, o Rábula, porque ele não teve o diploma, mas foi o homem que foi uma grande referência enquanto jurista, enquanto jornalista, enquanto literata, e a grande característica do Luiz Gama, ao construir a sua perspectiva de direito enquanto homem negro, que também viveu os horrores da escravidão, foi pensar na libertação de outros homens escravizados, negros como ele, e uma das suas teses era de que um homem escravizado que matava o seu senhor agia e o fazia em legítima defesa. E assim ele conseguiu libertar inúmeras pessoas escravizadas. Então, notem que tanto Esperança Garcia como Luiz Gama trazem na sua construção e perspectiva do direito um direito que se faz a partir de uma prática coletiva, nunca individual. Diferente da dinâmica do direito que nós temos, que é um direito notadamente colonizado e que pensa ainda a partir de uma lógica individualista. E passando agora, pensando no presente que nós temos hoje, o que nós percebemos? Esse direito ainda não nos contempla. É um direito que não pensa a partir das nossas vivências. No entanto, é um direito que ainda é um direito que discrimina, é um direito racializado, mas que passa a mudar muito, em especial a partir da mudança e, sobretudo, pensando num Brasil que reconhece o direito às cotas raciais para pessoas negras terem acesso ao ensino superior. Passa a ser mais inclusivo e passa a ter uma mudança muito expressiva quando se observa o ingresso maciço de mais pessoas negras, sobretudo, não só nas faculdades de direito, mas também na universidade, enquanto pessoas que pensam, enquanto juristas, a construção de novas perspectivas para esse direito. E, apesar de nós ainda não estarmos ocupando de maneira
preponderante esses espaços de poder e decisão no sistema de justiça, nós começamos a pensar na perspectiva do direito, enquanto nós, pessoas negras, estamos escrevendo, ou melhor, reescrevendo essas normativas jurídicas, porque enquanto juristas, pensando esse direito, o nosso eixo referencial de ver esse direito, viver esse direito, também parte das nossas escrevivências enquanto pessoas negras que habitamos corpos que são improváveis, impensáveis e inadmissíveis num sistema de justiça que nos vê como réus de maneira sistematizada. E aí eu posso citar aqui referências negras construindo outras dimensões de direito, como, por exemplo, Dina Alves, jurista que não só questiona de maneira crítica o sistema de justiça, mas ela afronta o sistema de justiça com a sua tese Réis Negras num Judiciário Branco, né? Quando ela afronta esse sistema de justiça e diz que nós temos uma evidente seletividade penal, principalmente quando nós combinamos os aspectos de gênero e raça nesse sistema penal que se torna uma máquina de moer carne de mulher preta, porque esse sistema ele não foi pensado nem construído para mulheres, principalmente mulheres que não são consideradas humanas como mulheres negras. E aí, ainda pensando nessa perspectiva de direito, trazendo a questão de pensar esse sistema de justiça, trazendo aí juristas negras, eu trago também Soraya da Rosa Mendes com processo penal feminista, trazendo uma outra dimensão para esse processo penal, discutindo esse sistema penal dessa perspectiva de gênero. E quando nós falamos aí do vilipêndio ao direito à propriedade, trazida pelo Marco Constitucional de 1824, eu não posso deixar de trazer a nossa nobre e disruptiva doutrinadora Ana Lívia Roberto Custódio Ribeiro, com a sua obra Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade, trazendo esse marco histórico do que foi o vilipêndio ao direito à propriedade de pessoas negras, quando pessoas negras, lá também, antes da escravidão, tinham recebido o direito à propriedade, muitas vezes por testamento de seus senhores, mas tiveram esse direito retirado por conta de um direito que não reconhecia o direito à aquisição da propriedade às pessoas negras. E também, quando a gente pensa numa outra área do direito extremamente embranquecida, que é o direito das famílias, que jamais reconheceu a nós, pessoas negras, enquanto famílias, nos reconhecendo apenas na dimensão ou com foco de famílias disfuncionais, não é? Ainda é um direito branco, elitizado, que não nos reconhece. Eu não posso deixar aqui de trazer a única doutrinadora familiarista negra que conheço, que é Júlia dos Santos Drummond, na sua obra Casamento e Mulheres Negras, Leis versus Demanda. Ou seja, o quanto essas doutrinadoras e doutrinadores são importantes para a construção do direito, e eu preciso trazer aqui também, além de citar Amarílis Costa, com a sua obra O Estado Antinegro, né, onde mostra o quanto o Estado ele promove de maneira naturalizada violências estatais às pessoas negras. E trazer aqui, isso apenas são alguns, um outro grande doutrinador, na sua obra Tratado de Direito Antidiscriminatório, Adilson José Moreira. Se nós temos, ou seja, esses são apenas alguns que eu trouxe. Existem muito mais doutrinadores e doutrinadoras
que constroem, que estão aí a trazer novas dimensões e percepções para esse direito que não mais nos serve. E que estão aí, por certo, sendo citados nas nossas peças processuais e que precisam ser cada vez mais reconhecidos. Por quê? Nós temos um sistema que, obviamente, só responde à medida em que é provocado. Então, nós precisamos, obviamente, enegrecer esse direito, e uma forma de enegrecer esse direito é, por certo, trazer doutrinadores e doutrinadoras negras para esse sistema de justiça que precisa reconhecer cada vez mais a nossa existência. E quando a gente pensa nesse direito, na sua interpretação, pensando no direito não só da perspectiva doutrinária ou da sua perspectiva sistêmica, quando se pensa num sistema de justiça, a gente precisa pensar na construção do direito enquanto legislação. Falamos aqui do Marco Constitucional de 1824, e eu queria fazer uma observação, fazer uma percepção aqui do meu lugar enquanto mulher que pensa, que modestamente tem pesquisado sobre as questões de raça, gênero e violências. Eu queria fazer uma observação quanto à Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, reconhecida como a terceira melhor legislação do mundo. Essa legislação que é tão importante no reconhecimento de uma violência que reiteradamente matou mulheres muito antes e ainda mata, não é? Mas que matou muitas mulheres porque tirou do eixo do privado, ou seja, reconheceu a violência que acontecia no âmbito do privado, que era invisível, que era legitimada como briga de marido e mulher, a violência que é reconhecida como violência doméstica e que ainda, pelo nosso sistema, né, apesar da mudança, das significativas mudanças trazidas por esse marco legal, que é a Lei Maria da Penha, ainda nós estamos experimentando um lugar no nosso território, enquanto Brasil, que é considerado o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Mas, para que a gente também possa compreender essa dinâmica, a gente precisa voltar, novamente fazer um movimento Sankofa e olhar para trás e pensar no nosso processo de colonização, porque nós já surgimos nessa dimensão histórica, enquanto território, como um lugar que está acostumado a matar mulheres, e é natural. Não é? Nós começamos aí com o estupro colonial, depois com o feminicídio, naquela época, de mulheres que resistiam ao estupro. Muitas vezes, quando nós ouvimos as histórias de famílias das mais velhas que dizem: eu lembro que minha bisavó dizia que foi pega no laço. Quando você ouvir essa história, lembre-se que a sua bisavó ela foi pega no laço porque ela tentou resistir ao chamado estupro colonial. E quando a gente olha para trás e observa que sempre foi natural a violência contra as mulheres, o feminicídio contra mulheres nesse território, muito, muito antes dele se tornar o Brasil, né, numa perspectiva política de construção do Estado, nós conseguimos nos deparar com as estatísticas que nos colocam no terrível 5º lugar no mundo, em que somos considerados internacionalmente como o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Mas por que nós somos também o primeiro país em transfeminicídio, né? E aí a gente precisa voltar em 1590, na Bahia, e lembrar da história da primeira travesti negra, Chica Manicongo, né, que nasceu biologicamente Francisco Manicongo, mas que assume a sua identidade de gênero enquanto Chica Manicongo num país, ou melhor, num território, né, que era o Brasil colônia, né, onde nós tínhamos a Santa Inquisição. E a Santa Inquisição, o Santo Ofício, também hackeava mulheres que afrontavam esse sistema, e encontrou Chica Manicongo. E Chica Manicongo foi condenada à morte. A princípio, existem 2 versões, que ela foi condenada à morte simbólica
por querer andar nas ruas de Salvador como uma negra feiticeira, vestida como uma negra feiticeira, e porque praticava atos de sodomia, atos de prática homossexual, homoafetiva, né? Então, ela foi condenada, a princípio, a viver até o fim de seus dias, matando a sua identidade de gênero, a sua mulheridade, enquanto Chica Manicongo, e vivendo apenas como Francisco Manicongo, e outros dizem que ela realmente foi levada à morte. E temos, em 1614, a história de Tibira, do Maranhão, que foi assassinado, o primeiro caso de homofobia documentado no Brasil. E aí, quando a gente observa essa outra estatística, a gente também entende por que o Brasil ocupa essa estatística de ser o primeiro país no mundo que mais mata pessoas travestis e trans e pessoas LGBTQIAP+, não é? E o direito, ele precisa dar essas respostas, e o direito precisa desse enegrecimento o quanto antes, para que perceba que esse direito que nós temos não inclui, é o direito que ainda exclui e é o direito que ainda violenta. Mas ainda bem que estamos em outro patamar, estamos com mais pessoas negras na academia, construindo novas dimensões, não só jurídicas, mas filosóficas também, né? Nós temos aí o nosso ministro da Justiça, nosso ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, que traz aí, enquanto jurista, também a sua obra Racismo Estrutural, Lívia Santana Vaz, que traz a questão das cotas raciais na sua obra, dentre tantos e tantas outras, e o quanto é importante esse caminho. Então, eu agradeço aqui, vou terminar a minha exposição e relembrando a nossa sempre Sueli Carneiro, a nossa grande e máxima referência, a nossa grande farol, que é preciso enegrecer o feminismo, é imprescindível também enegrecer o direito. E que nós possamos ter um direito que possa trilhar e construir não só um sistema de justiça, mas toda uma sociedade em que um dia seja natural nós nos depararmos com um sistema de justiça onde haja mais ministras negras no Supremo Tribunal Federal e mais juízas e juízes negros, mais desembargadoras e desembargadoras negros e negras e negres nos tribunais de justiça estaduais. Esse é um sonho, mas como nós somos aquilombados, nós não vamos sonhar sozinhos. E nós, um dia, oxalá, transformaremos esse sonho numa flagrante e palpável realidade. Espero que não demoremos muito. É para ontem. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de colocar alguma colocação, depois dessa belíssima apresentação, para que a gente conseguisse... Apresentação não, exposição jurídica, né? Uma exposição jurídica riquíssima, e gostaria de falar algo, colocar algum apontamento, para que a gente depois continuamos, tanto eu como a Pamela. Pode falar, Mariana. Olá, boa tarde. Gostaria só de parabenizar a doutora Cláudia, é um prazer estar aqui escutando ela hoje. E é isso, acho que a gente tem muito que aprender ainda, o caminho é muito longo, mas só esse movimento, essa oportunidade que a gente está tendo, num sábado à tarde, de estarmos aqui reunidos, falando, pensando, né, sobre o que aconteceu e sobre os próximos passos, já estamos num caminho bem mais avançado do que estávamos há 10 anos, né? Então, é um prazer estar aqui. Parabéns, doutora Luna. Obrigada. E que bom que está sendo gravado, né? Depois espero que seja disponibilizado para que a gente possa compartilhar com mais pessoas. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Então, tá bom. Então, vamos continuar.
não vou fazer uma exposição tão rica como a doutora Cláudia, mas eu quero abordar com vocês, pegando um gancho dessas questões que ela trouxe, históricas, que são extremamente importantes para que a gente consiga entender o que é o direito. Eu vou falar sobre as nossas perspectivas atuais do nosso direito, né? Que ele é trazido totalmente dessas questões históricas. Hoje, do que como funciona o nosso sistema de justiça, né? Como é composto esse sistema de justiça. Nós temos um sistema de justiça extremamente racista, né? Que fazem parte também de um arcabouço que vem também de toda essa parte colonial de uma sociedade. Hoje, a forma de julgar dentro do sistema de justiça, ele é um sistema de justiça extremamente seletivo. Nós temos aí hoje um encarceramento gigantesco de jovens e mulheres negras encarceradas. Hoje o Brasil é um dos maiores, terceiro lugar no encarceramento de pessoas negras dentro desse sistema de justiça, porque a gente vive dentro de um sistema extremamente seletivo, né? A gente tem um sistema de justiça, a gente tem agentes fora desse sistema, como os agentes de polícia, a forma policial e todo um aparato que selecionam pessoas negras para que elas estejam hoje sendo julgadas, né? E a questão também que nós temos um magistrado primordialmente branco, né? Se hoje você tira uma foto dos nossos magistrados, você não consegue encontrar uma pessoa negra dentro dessa foto, né? Então, ele é extremamente dentro de uma cultura colonial, de uma cultura extremamente eurocêntrica, né? E isso faz que questões, né, raciais nossas, de pessoas negras, de jovens negros, não sejam ao menos discutidos dentro do nosso sistema de justiça. A gente bate muito em questões de julgamentos que, quando a gente fala querer trazer algo que seja de extrema relevância para que questões de sociais, questões raciais dentro desses julgamentos, elas não são analisadas, né? E até mesmo questões de advogados e defensores públicos, né, que às vezes nem mal conseguem colocar de uma forma evidente essas questões dentro de uma questão de uma audiência e são simplesmente desrespeitados, né, em audiências com promotores e advogados mexendo em celular na hora de suas exposições, né? Então, o nosso sistema de justiça, quando a gente fala em uma democracia racial, como foi falado na Constituição, que essa democracia veio a existir, essa democracia não chegou, né? Porque a gente simplesmente tem um arcabouço jurídico que foi feito para punir, em grande parte, pessoas negras, como a gente tem hoje aí a lei de drogas, que é o que mais encarcera pessoas negras hoje. Às vezes você consegue, as questões, os lugares periféricos, os lugares de periferia, se você pegar uma pessoa dessas classes, dessas pessoas, e mulheres mesmo, que às vezes estão envolvidas nessas partes por questões, não porque elas querem estar no tráfico, ou porque elas são trazidas, às vezes, até por questões de sobrevivência, e são trazidas aí jovens que, às vezes, nessas questões periféricas, estão aí com 10 gramas de uma substância ilícita, e elas acabam pegando aí uma questão de nem direito na custódia de responder em liberdade, e acabam em questões de lugares privilegiados, você pegam aí pessoas brancas com grandes quantidades e elas simplesmente saem como um usuário de drogas, né? E não como um simples traficante. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande dentro do sistema jurídico, porque pessoas negras são o alvo, mulheres negras são o alvo, jovens negras são os alvos. E além da dificuldade que nós temos hoje de ter uma grande quantidade de juízes negros, né? Dentro do nosso sistema, com um letramento racial consistente dentro desse sistema de justiça, que a gente não consegue ter, e a sensibilidade de pessoas, de operadores de direito dentro do sistema de justiça negro, que já tem uma vivência da perspectiva negra, das questões negras, da caminhada negra, que seriam mais sensíveis a esses julgamentos e como elas conseguem colocar realmente na balança da justiça, né, questões realmente que, de uma forma justa, né, para todas essas pessoas que são julgadas dentro desse sistema. Então, a gente ainda tem um caminho muito longo aí a perseguir dentro do nosso sistema de justiça para que eles sejam
considerar um sistema justo, né, para as pessoas negras, para que elas não sejam realmente o alvo permanente, para que o racismo seja feito de uma forma séria, né, dentro desse sistema, dentro de todas as abordagens que existem, né, do racismo de todas as formas, que um racismo recreativo não seja visto como um mimimi, e sim como coisas realmente que trazem um problema até mesmo de questões de saúde mental para as pessoas que estão, né, sofrem essas questões, né? E é uma caminhada, é uma luta. A gente tem aí juristas como a Cláudia, temos como Maria Silvia, a própria Sueli Carneiro, que não é uma jurista, mas é uma ativista, né, que falam da importância, que traz para a gente que essa luta vale a pena, essa luta tem que continuar, e é que os que estão para vir, os que estão aí lutando para isso, para que a gente consiga ter realmente uma democracia racial e uma sociedade mais democrática dentro do direito. Eu vou passar agora a palavra para a Pamela e depois a gente vai deixar aberto para vocês, tá bom? Pamela, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas, e a todos. Primeiro, nós já falamos isso, mas eu sempre gosto de ressaltar, estou muito honrada com esse convite, né, e fazer parte dessa roda incrível com mulheres que eu admiro tanto, né, como a doutora Alessandra, a doutora Cláudia Luna, e um reflexo tão importante para a nossa sociedade, né, para que a gente possa refletir aqui entre nós, né, e aí quase que majoritariamente as pessoas que estão presentes são pessoas pretas, então, nesse dia, e também aqui na Casa Sueli Carneiro, que, como a Alessandra ressaltou, embora não seja jurista, faz uma construção irretocável, né, para toda a nossa luta, para todo o nosso desenvolvimento, estudo, né, para que a gente consiga também avançar com relação às questões aí raciais, né, e aí depois das brilhantes exposições, né, de toda essa parte histórica que a doutora Cláudia trouxe aqui para nós hoje, é muito interessante quando nós olhamos, né, todo esse arcabouço histórico que foi trazido, como isso está muito linkado e direcionado com o que vivemos na nossa atualidade, como trouxe a Alessandra para nós, né? Então, tudo aquilo que foi moldado na história, no passado, para as pessoas pretas, no pós-abolição, se perpetua até hoje. E nós, quando olhamos, embora seja ainda algo muito recente, né, falar de um pouco mais de 100 anos, então nós temos aí, né, se nós esticarmos o braço, uma pessoa negra tem ali um ancestral, né, uma pessoa da família que foi escrava, então não é nada muito distante, né, na verdade essa distância, ela só existe no imaginário das pessoas que não vivem as mazelas da escravidão, né, mas para as pessoas pretas ela é presente o tempo todo. E aí eu queria trazer uma reflexão também com base na história, pensando um pouco de como hoje nós conseguimos aplicar as questões de leis para nós, pessoas pretas, em defesa nossa. Porque quando a gente olha para todo o nosso judiciário, nós já sabemos a forma que ele se aplica para nós, o punitivismo que existe para as pessoas pretas que praticamente nascem condenadas. Já, e muitas vezes elas não têm ali o direito, o devido processo legal para que ela passe a cumprir qualquer que seja uma das penas, né? E aí, trazendo um pouco para o meu campo de estudo e de atuação, que é o direito penal ele foi criado, na verdade, elaborado dentro de todas as ciências jurídicas para ser a última opção, né? A última ratio, a última instância, quando nada mais seja possível para que a gente consiga recuperar alguém, reinserir alguém na sociedade, tenha algo que seja de total valor para que a gente pense em punir, né? E ali dentro das punições, a pessoa ser tirada da liberdade, ser tirada do convívio social, também é a última instância. Mas quando se trata de uma pessoa negra, ela é a primeira opção em praticamente todos os delitos, e ali, como ressaltou também a Alessandra, a lei de drogas, né, que para quem aqui é estudante de direito ou
para aqueles que ainda não se aprofundaram na temática, a lei de drogas é algo que, né, virou uma chave de encarceramento em massa, na verdade, uma chancela para encarceramento em massa de pessoas pretas, porque ela é uma lei que nós fomos aberta e ela ali fica a critério, né, muitas das vezes do policial, né, do delegado de polícia, do juiz, determinar se ali é tráfico ou se é um usuário. E aí nós temos, quando mergulhamos no nosso estudo em números, que as pessoas pretas, elas são quase que em sua totalidade condenadas por tráfico, mesmo partindo, como trazido aqui, de quantidades diversas, né, e que uma pessoa branca. E aí eu queria trazer uma situação muito curiosa que aconteceu comigo essa semana. Eu fui para uma audiência de um cliente que não era um cliente que é um cliente que se encontra preso, né, está sendo investigado sobre roubo, e aí eu sempre tenho o hábito de trazer a pauta, a ata, né, das audiências que aconteceram naquele dia, e aí eu entro nos processos para entender, principalmente nos casos de tráfico, e aí eu entrei em que o réu era solto, eu falei, deixa eu ver, porque eu gosto, né, de analisar a minha atuação, então eu quero ver como se comporta a defesa, eu quero ver como se comporta o juiz que está julgando, eu quero ver como está sendo julgado todas essas questões. E aí ficou muito curioso para mim uma lei de drogas em que a pessoa estava solta, né, réu solto. Eu falei, poxa, vou entrar. E aí eu comecei a ler o processo, o inquérito, o auto de flagrante, ver a quantidade de droga, análise, o laudo pericial, tudo. E nada ali tinha explicação do porquê aquela pessoa se encontrava solta dentro, tá? Como eu disse, não é que eu acho que todo mundo que está, né, que está sendo investigado, né, claro, tenha que estar preso, não é isso, mas é justamente esse caso, era de um rapaz de 18 anos, branco, né, e ele estava solto, e ele foi solto na audiência de custódia. Quem atua no crime sabe que é quase que 0,01% a possibilidade de conseguirmos ter um relaxamento do flagrante dentro de uma audiência de custódia. 90%, para não falar 98%, é convertido em prisão preventiva. E ele foi solto. E os argumentos da juíza, depois eu posso até disponibilizar, porque o processo é público, então não é algo, né, que corre em segredo de justiça. Então, quem tiver interesse, pode verificar, fazer a leitura para tentar entender. A juíza fala isso, né? Que era um rapaz que trabalhava e tem residência fixa, e então ele não merecia, né, estar lá, mesmo com laudo pericial com droga, mesmo com depoimento de um rapaz que comprou a droga dele, ele não merecia permanecer. E aí nós olhamos e queremos entender, na verdade, já entendemos, dentro de tudo que foi falado aqui, o porquê que isso acontece. Então, existe um racismo, o qual entende que as pessoas brancas, elas falham, porém, merecem ter da justiça, né, todo o seu acolhimento, então que seja direcionado para uma clínica, o que não acontece. O mesmo jovem, se fosse uma pessoa negra, quase que 100%, ali dentro das mesmíssimas características, muito provavelmente estaria encarcerado. E aí eu tenho uma reflexão nos últimos tempos, que eu até compartilhei isso ontem com as doutoras, que é referente o como nós estamos nos preparando para isso. Porque nós já entendemos que o nosso judiciário é totalmente, né, branco, heteronormativo, e que eu costumo falar que tem ali do Dante Alighieri para o Tribunal de Justiça uma esteira que eles passam direto, sem pisar no chão. Quando eu quero dizer que eles não pisam no chão, é porque eles não estão, ao menos, a par do que acontece na sociedade normal, né? Como se comporta a nossa sociedade. Então, são pessoas que não passaram por nada na vida, não tiveram nenhuma dificuldade, muitas vezes estão ali só fazendo a manutenção das cadeiras das suas próprias famílias. Então, são pessoas que não têm vivência para julgar, não tem vivência. Então, quando ela pega alguém relacionado ao crime de tráfico, ela nunca vai fazer uma análise social para entender, e ao invés de encarcerar esse jovem, entender como ele vive, para
né, trazer ele para a sociedade para que ele possa desenvolver ali todas as capacidades dele e seja alguém a beneficiar a nossa sociedade. Simplesmente cerceamos o direito dessa pessoa de se desenvolver e ali naquele momento fazemos toda a mudança de vida, né, dela. Então, assim, hoje eu desenvolvo um trabalho dentro do Pro Bono que é sobre a pena de multa. A pena de multa teve uma mudança na nossa legislação, em que agora, mesmo a pessoa cumprindo a pena, ela fica constando. Para quem é tráfico, é em média de 15 a 20 mil reais. Então, você imagina uma pessoa que passou ali 3, 4 anos encarcerada, como que ela vai conseguir pagar 20 mil para a justiça, né, na verdade, para o Estado, por conta de ter ali uma condenação referente ao tráfico, referente ao crime de roubo, que é um pouco menor, mas também tem a multa, e a pessoa simplesmente não consegue mais se reintegrar à sociedade, porque ela tem o título dela bloqueado, o nome escrito em dívida ativa, ou seja, ela permanece com uma pena, ela permanece presa, né, de alguma forma, ela está em liberdade física, porém amarrado ali com aquele carimbo, né, do delito, né, chancelado ali para ela, para todas as atividades. Qual é a possibilidade dessa pessoa se reingressar dentro da nossa sociedade? Qual é o trabalho que é feito para isso? Então, nós temos, na verdade, essa questão do punitivismo para as pessoas pretas. Conhecemos a justiça de uma forma muito amarga, muito dolorosa, uma justiça moldada, na verdade, para os nossos corpos, para a necropolítica, né, o que chamamos para a morte, moldada para que os nossos corpos sejam, se não mortos, encarcerados. E aí, como que a gente consegue olhar para os nossos mecanismos de defesa quando temos uma justiça dessa forma? Recentemente, agora em janeiro, né, o crime de injúria racial faz parte agora da lei de racismo, né? E o que acontece? É uma mudança muito significativa, uma conquista muito significativa para o nosso povo, porque isso torna obrigatório, né, a justiça investigar, punir, né, criar-se ali toda uma ação penal para que se investigue e, se for o caso, se puna, né, a pessoa ali que cometeu o crime. E aí é muito curioso porque a justiça ela é tão focada em nos punir que ela não tem preparo para nos defender. Então, mesmo com essa mudança que aconteceu em janeiro, eu tenho 2 casos de racismo que eu tive mais de um mês para conseguir, né, indo e vindo em delegacia, instaurar a ação penal, simplesmente porque a delegada disse desconhecer que a lei tinha mudado e que ali teria que ser passar de uma ação condicionada à representação para uma ação incondicionada em que, então, teria que se iniciar ali as investigações, o devido processo legal, né? A escrivã, a mesma coisa. Então, eu tive que levar ao conhecimento das pessoas que estão operando a nossa lei o que é necessário. Quando você entra, depois de mais de um mês, quase um mês, quando você entra, só tem um esqueleto, só tem uma estrutura, o inquérito vazio, o nome da minha cliente e do meu outro cliente ainda não se encontra na ação, desconhecido, não tem nenhuma descrição. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque é muito importante que nós entendamos que não temos algo construído para nos defender, e essa construção precisa partir de nós. Então, quando nós pensamos na perspectiva do direito para as pessoas negras, estamos sempre muito voltados a discutir as questões das nossas mazelas, e porque é o que nós temos, na verdade, mas nós precisamos partir para começar a construir as questões para a nossa defesa, para o nosso cuidado. Eu não tenho, né, e eu sempre levo essa reflexão para quem já é militante de muito tempo, qual é a sua perspectiva com relação à punição do racismo? Você acha que resolveremos isso fazendo infinitas rodas de conversa e letramento racial com pessoas brancas, ou você acha que é mais efetivo pensarmos, né, em formas como, por exemplo, essa alteração da lei, em punir? E as pessoas falam, com certeza é impunir,
né? Eu falei isso com a Maria José, que eu estou fazendo o curso também na Casa Sueli Carneiro, e ela falou, por quê? Porque nós não temos uma evolução. As pessoas, na verdade, o sistema que é todo embranquecido, ele não tem interesse em conhecer para que isso mude algo que o beneficie, Então, essa construção precisa partir de nós. Essa informação precisa partir de nós. Eu sou uma pessoa que atua no direito penal, não pura e simplesmente pela questão, vamos dizer, financeira, que é para manutenção óbvia, né, da minha vida, mas para conseguir ser uma pessoa que, como foi citado aqui Luiz Gama, a nossa Esperança Garcia, capaz de causar e trazer transformações para o meu povo. Eu acho que eu devo isso por chegar até aqui, por estar até aqui, né? Eu devo isso a todos os meus ancestrais. Então, eu acho que o nosso compromisso quanto pessoa negra é pensar e refletir sobre esses pontos. E aí eu fico muito entristecida em ver como as questões raciais se tornaram uma máquina de produzir dinheiro para as pessoas brancas também ainda, né? Então, hoje, tudo vira um curso, tudo vira algo a ser falado, tudo para as pessoas brancas continuarem a fazer a manutenção, né? E ali elas escolhem as pessoas pretas que, de certa forma, dialogam melhor com aquela narrativa dela, e permanecemos e fazemos a nossa manutenção nos mesmos espaços. Quando a gente pensa num sistema, no nosso judiciário embranquecido, eu deixo uma reflexão para vocês. Como que nós iremos fazer a inversão dessa ordem, se para você passar, seja numa magistratura, seja numa defensoria, seja no Ministério Público, você tem que estudar, e isso é comprovado, em média, de 7 a 8 horas de estudos líquidos, para que você consiga lograr êxito nesses concursos. Como uma pessoa que, como eu, por exemplo, sou mãe, né, tenho todas as responsabilidades da minha casa, consigo parar para estudar, para me colocar dentro, né, seja uma pessoa competitiva nesse concurso. Qual pessoa negra tem ali a possibilidade de ter a manutenção dos seus gastos feito por alguém ou por uma renda que ela mesma tenha construído para que ela possa estudar? Porque nós estamos falando de uma carga horária de trabalho, né? 7, 8 horas é o que, em média, levamos, trabalhamos durante o dia, né, nas nossas atividades laborais, e depois casa ou muitas vezes estudo, mas é a maior parte ali do nosso dia. Qual pessoa negra tem essa possibilidade hoje? E aí, quando nós olhamos para as cotas, que é uma conquista do movimento negro, né, de toda a luta do movimento negro, essas vagas estão sendo ocupadas. As pessoas negras estão dentro dos concursos, e quando vamos ver essas pessoas, não são pessoas que vivem como pessoas pretas, que são, né, sofrem todas as mazelas, porque isso não é novidade, né, que no Brasil, quanto mais escuro, mais dificuldade você vai ter, né, é um país colorista. Então, as pessoas que se utilizam dessas vagas ainda são as pessoas herdeiras dessa mesma construção, né, racista, desse mesmo sistema, ou seja, permanecem fazendo a manutenção, mesmo dentro daquilo que foi pensado, arquitetado, né, luta, através de muita luta, né, atingido, porém ele não está conseguindo o seu objetivo. Por esses dois motivos, eu acho que minimamente impacta a possibilidade da pessoa negra, né, estudar, que nós temos hoje aí muitos advogados, a OAB ainda não tem esse censo, mas é notório que temos uma expressividade em advogados negros e negras. É óbvio que num país que a maioria é negra não é nem uma parte do que poderia ser. E será que todos esses advogados ou todas essas pessoas que ingressam no curso de direito não sonham com esses concursos? Será que todos nós só somos desinteressados e por isso não passamos nesses concursos? Somos preguiçosos, né? E por isso não passamos nesses concursos, porque a preguiça sempre foi algo também historicamente atrelado ao nosso povo.
Será que não temos intelectualidade? Será que não temos capacidade intelectual para lograr êxito, ou só não temos oportunidade para estudar? Né? Porque são concursos muito difíceis, montados para isso, para que a gente faça uma seleção natural, que é o que é feito. Então, quando a gente tem essa perspectiva do direito, né, para a população negra, ela é muito dolorosa. Então, eu penso que nós temos que construir, né, temos que ter esse compromisso de construir, primeiro, um arcabouço para que possamos nos defender e tornar os nossos dias mais justos, no sentido de que a lei de racismo, seja ela o racismo, ou seja, a injúria, ela seja aplicada, ela seja efetivada, que a gente comece a ver as empresas que matam pessoas, né, através do racismo, pura e simplesmente fazer um curso e, não, faremos um curso, vamos chamar aqui fulano para trabalhar aqui, e aí está tudo bem, está tudo resolvido. Cadê a punição para essa empresa? Cadê o reparo, né? Quando falamos da lei de racismo, você fere toda a coletividade. Cadê o reparo para essa coletividade? Então, na verdade, esse mecanismo, né, de, não, a pessoa preta, quando é totalmente descredibilizada, é só um pedidinho de desculpa e está tudo bem, permanecem, a manutenção de tirar a nossa humanidade, porque reforçam a ideia de que não merecemos ter nenhum reparo, temos nenhuma devolutiva, né? Hoje se discute muito sobre a questão também da gente evoluir com relação a como que a sociedade brasileira pode reparar os danos do racismo à população negra, mas a gente ainda tem muito ao que caminhar com isso, porque o poder, ele é majoritariamente branco. E aí, quando nós fechamos dentro aqui desse nosso diálogo sobre a ótica do direito, ele está na mão branca e de duas formas, né? Quando é para punir, para nós, ele é efetivo, ele é objetivo, ele é literal. Mas quando é para que se passe a reparar, ele simplesmente não existe. Calma, precisamos de mais 135 anos para entender como é que iremos lidar com a reparação. Porque as pessoas falam, evoluímos muito. Eu acho que evoluímos sim, mas será que no imaginário de algumas pessoas a evolução passa pura e simplesmente ao fato de não sermos mais amarrados, algumas pessoas, porque ainda temos pessoas, recentemente tivemos uma pessoa que foi levada como um animal abatido. Será que o imaginário de evoluirmos muito está só ligado ao fato de hoje vocês estudam, vocês trabalham, as pessoas negras têm tudo, e se não melhoram é porque não têm capacidade, é porque não se esforçam. A meritocracia, né, o mito da meritocracia para nós, sempre trazido com relação à nossa capacidade. Então, é muito interessante toda essa parte para que a gente consiga, na verdade, dialogar e pensar formas de colocar em prática o que nós temos hoje posto, porque eu acho que muitas das vezes perdemos muito tempo olhando como o branco, a branquitude, a brancura irá evoluir, quando quem precisa evoluir somos nós com relação a nós. Eu falo muito isso com os meus irmãos, que eu não tenho tempo para olhar o que está acontecendo com a branquitude, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu povo, eu preciso olhar para minha filha, né? E aí eu queria fechar essa fala com vocês, deixando aqui uma reflexão sobre a capacidade tecnológica do racismo, né, dentro aí dessa perspectiva nossa e nesse pensamento com que se refere o direito. O racismo, quando eu era criança, ele era muito pautado em xingamento, né? Então você xingava, você ofendia, e aí ressaltar as minhas características físicas eram algo que, dentro do imaginário da pessoa branca, me traria prejuízo, me ofenderia, me faria mal, enfim, o que não é mentira. Então, quando eu fui mãe, eu pensei o seguinte, né? Eu falei, olha, eu vou sempre ensinar minha filha, que é uma menina preta e retinta,
o que o racismo faz. Então, eu vou sempre destacar as características físicas dela, né, de forma positiva, para que, se algum dia alguém xingue, trate ela mal por conta da cor, ela não tenha aquela coisa de ser negativo. Sim, eu sou uma mulher preta e isso, para mim, é ótimo. Ela não tenha dor, né, nesse ponto. Só que o racismo, ele evoluiu tanto. A minha filha hoje está com 14 anos e ela estuda numa escola particular. E o letramento racial que eu dei para ela foi algo que feriu. Porque entender como o racismo se movimenta, né, para ela foi algo que trouxe mais prejuízo do que, vamos dizer, benefício, porque ela sabe que muitas das coisas que ela passa ali é por conta do racismo, desde ser excluída de um grupo de trabalho, desde não ter muitos amigos, de não conquistar, de não se sentir bem com a estética dela, que foi algo sempre que ela é muito bem resolvida, né? Então, o quanto nós estamos nos movimentando para também evoluir com esse racismo. Ele não é o mesmo de quando eu era criança, 20 anos atrás. Ele evoluiu. Ninguém chama mais a minha filha de macaca, ninguém vai falar que ela é feia, porque todo mundo sabe que isso é racismo, que isso é lei, mas qual vai ser o direcionamento que eu vou dar para ela e para outras crianças, e para quem está vindo, de que qualquer movimentação racista não ficará impune? Não será algo que vão me chamar numa salinha da escola, ai, mãe, deixa disso e está tudo bem. Qual que é a postura que eu tenho que adotar diante de uma situação racista com a minha filha? Então, eu queria deixar um pouco essa reflexão de o quanto nós nos preocupamos em olhar para o que a pessoa branca vai fazer, quando, na verdade, nós temos que nos olhar para o nosso irmão e como nós iremos nos defender. Eu estou hoje preocupada em como eu posso levar informação, o que eu tenho, para que as pessoas pretas consigam se defender no seu dia a dia. E isso movimente o nosso judiciário, por exemplo, para que os crimes de racismo passem a ter indicativos de punição efetiva, né? Que aquilo que está no papel passe a acontecer, não seja mais um pedido de desculpa. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço aí o tempo de vocês nessa tarde de sábado, aqui em São Paulo, né? Não sei se todo mundo tem em São Paulo, está um sol maravilhoso, está frio, mas está um sol maravilhoso, e agradeço a oportunidade também que vocês me deram de me ouvir, de trazer aqui um pouco dos meus relatos, minhas reflexões. Quero enaltecer mais uma vez a Alessandra, doutora Cláudia Luna, que sabe que eu sou fã, né, do trabalho dela, toda vez eu falo isso, ela já está cansada de ouvir, e assim, é muito engraçado, porque toda oportunidade que eu tenho, né, estou ouvindo a doutora Cláudia Luna, e hoje fazer parte da mesma mesa do que ela é a realização de um grande sonho, porque muito do que foi construído no direito para as mulheres pretas, né, doutora Cláudia Luna, que foi aí a primeira presidente da Comissão da Mulher Advogada Negra, da OAB de São Paulo. Então, a trajetória dela muito nos enaltece. Eu estou muito honrada de fazer parte dessa mesa. A Alessandra, que constrói esse lindo caminho acadêmico, né? E são grandes inspirações para mim. Gratidão, obrigada a todos que estão presentes até agora. Muito, muito obrigada, Pamela. Foi rico demais suas reflexões, viu? Muito obrigada. Alguém gostaria de falar algo, complementar, trocas? Fica à vontade. Eu falo muito. Gente, olha, que incrível estar aqui, poder participar desse momento com vocês. Hoje eu lidero uma roda de conversa na empresa que eu trabalho, e vocês tocaram em alguns pontos que me fizeram... É algo que realmente é a realidade, né? De como a branquitude utiliza meios para, óbvio, melhora o marketing, melhora a imagem, melhora... E a gente tem essa consciência, né? Ao mesmo tempo que poder fazer isso dentro de uma empresa num horário comercial, e aí eu falo muito para as pessoas que participam dessa roda, vamos pensar, porque eles falam, mas eu não vejo tanto isso na empresa, ou então eu estou vendo, mas estou vendo pouco, ainda não chegamos. Tá, mas vamos pensar agora também individualmente o quanto a gente está ganhando em termos desse espaço
para nós, para estarmos estudando, aprendendo, compartilhando experiências, vendo não é só comigo, e de alguma forma a gente consegue ir tocando e aos poucos a gente consegue ir avançando. Essa empresa que eu trabalho hoje já avançou bastante nos últimos 5 anos. Hoje você anda no escritório, você consegue ver um colorismo representado, o que é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, esse momento que a gente tem uma vez por mês, são tantas trocas, né? E eu trago isso para eles de uma forma de o quanto o que a gente está aqui, um ou outro que venha participar e que escute uma horinha, não sei se eu acredito muito nisso, se é mimimi ou não, quanto aquilo pode ser absorvido e num outro momento ele está comentando dentro daquela bolha empresarial com outros grupos e ao mesmo tempo isso a gente acaba aos poucos, é pouco, ainda é pequeno, mas a gente vai avançando, né? O quanto eu aprendi nesse meio do caminho que hoje eu consigo trazer para outras pessoas, na minha bolha pessoal e na minha bolha profissional. Então, assim, acho que isso a gente também tem que ter esse outro peso, né? Desse lado positivo da gente se apropriar de algo que, essa oportunidade, eu sei qual é a intenção disso, mas o que eu posso fazer para além disso? E aproveitar desta oportunidade que eu estou tendo, né? E um outro ponto que a doutora Pamela comentou sobre a questão da meritocracia, que não existe. A gente sabe que não existe. E quando alguém vem falar sobre meritocracia, eu falo, já que gostam tanto de segregação, vamos segregar. A meritocracia funciona para quem chegou aqui no Brasil e teve direito a tudo. Teve direito à terra, teve direito a trabalho. Aí sim, não fez porque não quis, não se esforçou tanto, né? Para os negros, não. Para os negros, nunca foi dada nenhuma oportunidade. A gente, aonde a negritude chegou, hoje você vê, foi através de muitas barreiras sendo rompidas, muito sacrifício e zero romantização a respeito, né? Então, assim, só uma outra reflexão, porque eu acho que é uma resposta que a meritocracia existe para uma determinada população, talvez a gente consiga falar sobre isso, né? Obrigada pela oportunidade. Por nada, Mariana. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Cláudia, então eu vou te pedir para você colocar algumas considerações finais, depois a Pamela, para a gente caminhar para o final. Certo. Nossa, eu estava aqui ouvindo, embevecida, extremamente orgulhosa, a doutora Pamela. Nossa, a doutora Pamela é gigantesca, né? E eu esqueci de dizer da importância do trabalho da doutora Alessandra Lúcio, que lidera o coletivo Iteramachê, que é uma verdadeira iniciativa de aquilombamento que traz os chamados corpos impensáveis, impossíveis e improváveis, né, para que tenham a oportunidade de, nessa dinâmica de aquilombamento, terem, através do Iteramachê e de seus mentores e mentoras de excelência, o sonho, e de concretizar esse sonho e oportunidade de ingressarem na academia, de ingressarem em universidades como a USP, UFABC, enfim, não só a USP, mas toda e qualquer universidade pública, e esse movimento é muito importante para a construção de novas intelectualidades, sobretudo, trazer um enegrecimento para esse espaço da academia. Então, quero agradecer ao Iteramachê aqui, na pessoa da doutora Alessandra Lúcio. E queria fazer, eu acabei não falando, eu queria trazer aqui, eu acho que diante de tudo que a doutora Pamela falou, fazer uma reflexão sobre a Lei Maria da Penha e pensar o que está no imaginário dessa lei quando, por exemplo, pela 4ª vez, na 4ª edição do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da vitimização visível e invisível, quando traz os números estatísticos de violência contra as mulheres, pela 4ª vez nessa 4ª edição, 65,9% das mulheres negras estão aí no top 1, na topzera das que mais sofrem violências, em especial a violência doméstica intrafamiliar.
E por que eu trago a Lei Maria da Penha, essa que, como eu já falei antes, é considerada a terceira melhor legislação do mundo? E por que, apesar de nós estarmos sob a égide, não é? A Lei Maria da Penha está em vigor há 16 anos, esse ano, agora em agosto, dia 7, 17 anos, e os índices em relação às mulheres negras continuam aumentando assustadora e pandemicamente. Eu tenho reparo a fazer aqui, de maneira muito humilde, desse lugar, enquanto advogada que tem atuado na defesa e garantia dos direitos de mulheres em situação de violência, e nesse lugar também muito incipiente de pessoa que tem, de pessoa negra que tem pesquisado essas questões de raça, gênero e violências. A Lei Maria da Penha, ela traz como figura, símbolo, a pessoa da Maria da Penha, que sofreu gravíssimas violências, mas é uma mulher branca de classe média alta. Quando o sistema aplica a Lei Maria da Penha destinada às mulheres em situação de violência, no imaginário desse sistema ainda povoa, ainda existe a pessoa da mulher branca de classe média alta ou a mulher mais favorecida. E é importante que esse sistema entenda o quanto essas dinâmicas e métricas de violência funcionam e atuam de maneira perversa em relação às mulheres pretas. E, ao mesmo tempo, eu observo e percebo um legado do imaginário escravocrata que ainda lê e decodifica os corpos de mulheres negras enquanto corpos, coisas, territórios que podem sofrer qualquer tipo de violação, de invasão, que podem ser destinatárias recorrentes dessas violências. Porque, se não fosse assim, todos esses institutos, e, em especial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não estaria na sua 4ª edição, dizendo que nós continuamos sendo as que mais sofremos todas as formas de violência, inclusive e principalmente a violência doméstica. Então, eu quero que a gente traga eu quero terminar com essa reflexão e trazendo aqui 2 mulheres negras. Uma que, numa convenção de mulheres em Akron e Ohio, em 1850, Sojourner Truth, quando mulheres negras tentavam falar naquela convenção e eram sistematicamente interrompidas e sofriam deboche, ela tomou o púlpito e disse: e eu não sou uma mulher? Nascia aí o embrião do feminismo negro. E no século XXI, agora muito recentemente, em 2018, Grada Quilomba, autora de Memórias da Plantação, quando esteve numa roda de conversa no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo, ela trouxe o seguinte silogismo, que quando uma mulher negra ela fala, ela diz: eu sou uma mulher negra. Quando uma mulher não negra, uma mulher branca fala, ela diz: eu sou uma mulher. Quando um homem fala, ele diz: eu sou uma pessoa. Isso é muito profundo e, ao mesmo tempo, simples, mas, ao mesmo tempo, de uma complexidade tamanha. Isso significa dizer que tanto Sojourner Truth como Grada Quilomba estão dizendo, ainda que em séculos e momentos históricos diferentes, que nós, mulheres negras, continuamos, em pleno século XXI, lutando para que sejamos reconhecidas em nossa humanidade, para que continuemos reconhecidas enquanto pessoas. E o quanto o direito ele é responsável por fazer essa disrupção e nos ver enquanto pessoas, seja enquanto partes processuais, enquanto mulheres negras são partes do processo, ou quanto mulheres negras são parte nesse ecossistema do sistema de justiça. Quanto nós, juristas negras, ainda somos vistas enquanto qualquer coisa, menos enquanto jurista. Nós, não é, doutora Pamela, quando, por exemplo, somos advogadas criminalistas, somos sistematicamente, né, doutora Alessandra, por vezes confundidas
ou como esposa, mãe ou parente do que eles chamam do meliante, né? O quanto nossos corpos ainda são ignorados ou ainda são impensáveis nesse lugar. Até por isso, e fazendo aí essa reflexão sobre o lugar que nós ocupamos no direito, na legislação, ou como somos vistas, por esse motivo é que ainda é um incômodo grande, né? Talvez um grande BO para a sociedade pensar na possibilidade de termos uma ministra negra no STF, de termos mais mulheres ocupando cargos de desembargadoras, né, nos tribunais estaduais. É isso. Porque quando as mulheres negras, como diria Angela Davis, não é? Quando uma mulher negra se movimenta, a mulher negra está na base da estrutura da sociedade. Quando a mulher negra se movimenta, não sozinha, quando mulheres negras se movimentam, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, em que medida essa sociedade está pronta para ter mulheres negras em espaços de poder, não enquanto serviçais, enquanto mulheres que estão submetidas às lógicas perversas da colonialidade, mas o quanto essa sociedade está preparada e pronta para nos ver em espaços de poder e decisão. Se ela não está, está na hora de nós, não é, doutora Pamela, numa dinâmica de aquilombamento, mostrarmos para os nossos e nossas que esse é e sempre deve ter sido e é o nosso lugar por legitimidade. Então, eu quero terminar as minhas reflexões trazendo aí essas pequenas palavras aí, e agradecer mais uma vez, doutora Alessandra Lúcio, a Casa Sueli Carneiro, e, sobretudo, agradecer Sueli Carneiro por ser essa pessoa que tem nos ensinado a Cláudia Luna a enegrecer a cada dia. Então, graças, não é, Sueli Carneiro, e axé, Sueli, pela sua existência sempre potente, brilhante e preciosa. Através de reverenciar a sua existência, eu quero saudar a cada um e a cada uma de nós, pretos, pretas e pretos que aqui estão. Então, gratidão imensa por tantas pessoas maravilhosas que eu vejo aqui, Edna, Mariana Caldas, né, Patrícia Guerra, Otília, que já saiu, Nelny, enfim, todas as pessoas aqui presentes que aqui estão. Então, gratidão imensa. Uma honra, viu, doutora Pamela, dividir esse espaço com você e com você também, viu, doutora Alessandra Lúcio, essa grande e magnífica mentora. Gratidão. Nós que agradecemos, Cláudia. Pamela, suas considerações finais, por favor. Eu estou muito emocionada, né? E aí agora me ocorreu uma situação, né? Eu sou uma mulher do candomblé, né? E no candomblé, quando a gente senta na mesa com os mais velhos, né? É quando a gente já cresceu, a gente já evoluiu, né? Teve uma passagem ali, né? De anos, geralmente, quando você está a partir de 7 anos, né? Da feitura, enfim. E aí é muito curioso, né? Porque dá essa sensação. E aí, até então, eu, por exemplo, que ainda sou maiaô, eu não sento, né, na mesa e nem na mesma altura que a minha mãe de santo, por exemplo. Né, só para vocês entenderem o porquê. Então, como é significativo essa oportunidade de se sentar à mesa com mulheres como vocês, né, tão brilhantes, de estar aí ladeadas de vocês, então, ainda me considero nesse degrau, ainda sentada à mesa, porém, com meu banquinho aqui aprendendo, mas muito feliz. Quero também agradecer a Alessandra por esse projeto incrível, que eu também faço parte, que para me tornar uma acadêmica, né, pensar um mestrado é um grande sonho, acho que é um dos maiores sonhos que eu tenho. Então, muito obrigada por isso, muito obrigada pelo seu projeto, por materializar na nossa vida, né? Esse projeto, ele afirma a nossa capacidade, podemos sim pensar em sermos pessoas pretas, acadêmicas, com os nossos títulos, e eu acho que é sobre isso, como a doutora Cláudia colocou aqui, toda a inversão que nós temos com relação à mulher negra, né? E aí, endossando um pouco do que ela falou com relação à mulher negra, eu queria
fazer a leitura de um trecho breve de um livro da Lélia Gonzalez, né? Que é o livro Democracia Racial, Nada Disso. E ela fala que, assim, existe uma mentira histórica que afirma que o negro aceitou passivamente a escravidão, adaptou-se a ela e docilmente, porque, afinal, os senhores de escravos luso-brasileiros foram muito bons e cordiais. E como prova disso, dizem que a Mãe Preta foi o modelo dessa aceitação. Mas a gente pergunta, ela tinha outra escolha? Claro que não, pois era escrava, justamente por isso foi obrigada a cuidar dos filhos de seus senhores. Então, nós estamos falando aqui, na verdade, disso, e fazendo um link que a doutora Cláudia Luna trouxe, que quando nós não aceitávamos, nós éramos decapitadas. Ou seja, estarmos hoje fazendo a reflexão sobre nós, sobre o nosso povo, é um ato muito importante e revolucionário. Então, não podemos perder de vista essa trajetória que está sendo construída para nós, né? Porque queremos ter os marcadores invertidos, sim, de mulheres pretas, acadêmicas, e não mais sendo as mulheres que mais morrem, as mulheres que são mais violentadas, as mulheres que estão nos indicadores negativos da nossa sociedade. Então, eu acho que, falando um pouco do que a Mariana trouxe, isso também é pensar de que forma que a gente consegue mudar, melhorar, né? Então, quando a gente traz esse diálogo, quando nós estamos aqui pensando, refletindo, quando o nosso corpo era única e exclusivamente máquina de produção, é algo muito revolucionário. Então, eu quero agradecer, saudar vocês que são aí minhas mais velhas, a trajetória de vocês, a luta de vocês, tudo que vocês construíram para que eu estivesse aqui hoje. Saudar todos que estão aqui me ouvindo, meus irmãos estão aqui, minha filha está aqui, minha mãe está aqui assistindo, então eu estou muito feliz e muito honrada por essa oportunidade. Bom, gente, eu queria agradecer muito, Cláudia, muito obrigada por toda a sua experiência, por tudo que você traz para a gente no direito, por todos os ensinamentos, como a Pamela mesmo dizendo, como uma mais velha, abrindo caminho para todos nós. Muito obrigada. Pamela, eu também, como uma pessoa de axé, como uma EQUED de axé, você disse que você fica sentada como miaô, mas você já tem uma experiência. E nós, sentados na cadeira, a gente aprende com todos que estão sentados no chão. Então, você é uma potência gigantesca. Mesmo que a gente sente numa cadeira, a gente aprende não só com mais velhos, mas com aqueles que vêm com o espírito dos mais novos e nos traz toda essa potência que você traz. E quando você estiver sentada naquela cadeira, você vai ser totalmente preparada para ensinar aqueles que estão vindo atrás de você. Então, muito obrigada por estar aqui. E como a gente está reverenciando Sueli, eu vou acabar com uma frase que ela fala. O plano foi para nos matar, mas a gente está aqui para resistir e para viver. Então, que a gente viva, que a gente resista e que a gente esteja sempre aqui com a luta. Então, eu agradeço todo mundo que disponibilizou essa sua tarde de estar aqui conosco, com essa troca, com esse momento. Muito, muito, muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo enorme para todos. Gratidão. Ótimo final de semana para vocês, gente. Para vocês também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gratidão.